Boa noite. Estamos iniciando Hora do Voto, nosso espaço semanal de debate sobre temas ligados às eleições deste ano. E recebemos, nesse primeiro bloco, o deputado federal Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo, ex-secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Obrigada por estar aqui, deputado. Foram fortes os boatos que o senhor estaria deixando a coordenação da campanha do candidato Serra. E isso tudo ficou reforçado, principalmente com a sua ausência no primeiro evento, que foi lá no edifício Joelma, um evento de campanha. O senhor está firme na coordenação? Não, firmíssimo. Nós tivemos um primeiro momento importante, a pré-campanha do PSDB, que foram as prévias, depois toda a configuração das alianças. Nós temos uma aliança muito grande de partidos aqui em São Paulo, em torno da candidatura do Zé Serra, a convenção nossa, e finalmente o início da campanha propriamente dito, que começou na última sexta-feira. Na última semana, o que acontece é que eu tinha uma representação oficial do governo de São Paulo em Singapura, um congresso mundial de cidades e de metrópoles sustentáveis, e não fiquei aqui. E um pouco por conta disso que se levantou a questão de que eu poderia não continuar na coordenação da campanha. Mas boato sabe como é que é, né? Não brota assim do nada. De onde saíram esses boatos? Teria sido uma espécie de... a sua ausência, inclusive, né? É um compromisso, ninguém vai questionar. Mas uma espécie de advertência do governador Alckmin para que o candidato José Serra desse um certo equilíbrio, vamos dizer, na ação de campanha por parte de Kassab e Gonçalves, que estariam assim muito expansivos, digamos? Não, acho que não. Acho que o governador teve um papel muito grande em toda essa primeira etapa da campanha. Ele foi uma das pessoas mais importantes no sentido de convencer o Serra da candidatura, né? Depois o próprio governador acabou interferindo nos processos internos do partido, declarou o voto na prévia em apoio ao Serra, na convenção fez um discurso importantíssimo, na configuração dos partidos que fazem parte da aliança da mesma maneira. Então acho que não há nenhum problema em relação a isso. É evidente que campanha, Maria Lídia, ao longo dela, você defende teses, você defende por onde uma campanha deve caminhar. E eu acho que a nossa está caminhando por um rumo correto. A ideia nossa é buscarmos debater com as cidades os principais desafios que a cidade tem, né, fazer com que a sociedade civil organizada, através das entidades, através, enfim, de todos os seus instrumentos de representação, possam participar de um debate da única eleição, que é uma eleição nacional, que é a da capital de São Paulo. Mas é interessante a questão de estilo, né? O estilo do governador Alckmin parece ser muito discreto, o seu também. E já o de Kassab é um estilo em que ele aparece bastante, ele aparece muito. E não apenas aparece, como colhe resultados. Kassab conseguiu emplacar o vice que ele queria. E olha que a aliança e o próprio PSDB tinham assim, posições muito firmadas. Ou chapa puro sangue, como vocês falam, né? Ou cada partido queria emplacar o seu. Quem conseguiu? Kassab. A história também do chapão, a chapa proporcional. O PSD está lá, muitos tucanos não queriam, muitos deles não queriam mesmo, achando que não tinha cabimento. Kassab conquistou. Kassab é muito espaçoso? Não, o prefeito Kassab é um político muito competente. Ele fez um partido nacional, ganhou agora o direito de ter tempo de televisão, e isso, Maria Lídia, tem um peso enorme. Hoje você sabe o que significa a questão da televisão, do processo eleitoral, o papel que a televisão tem numa eleição, sobretudo majoritária como de São Paulo, né? Então, quando ele ganhou o processo junto ao Supremo Tribunal Eleitoral do tempo de televisão, ficou com muita força para, inclusive, fazer a indicação do vice na composição da chapa. Esse foi um fator decisivo? Eu acho que foi um fator decisivo. Acho que esse, não é o fato do vice ser bem jovem, para ter uma contrapartida aí com o candidato do PT, Haddad, já que lá eles dizem que ele é o novo, essa claro. Coisa toda? Não, eu também acho que a escolha da vice foi uma escolha correta. Quer dizer, nós escolhemos uma pessoa que atuou e tem um serviço prestado na área da educação, é uma pessoa jovem, é evidente que isso é importante. Uma composição de uma chapa majoritária como essa, prefeito e vice, é evidente que a imagem, a fisionomia da candidatura é muito importante. E o vice complementa a candidatura majoritária, né? Então, acho que, primeiro, a decisão do tempo de televisão. Isso foi decisiva para a indicação do vice, eu não tenho dúvida nenhuma. Segundo, a questão do chapão. Eu acho que o PSDB estará preservado o seu número de vagas, que deve eleger em torno de 10 a 12 vereadores, com o chapão ou sem o chapão.
Né? O Chapão é porque nós juntamos representantes de candidaturas a vereador de todos os partidos. Da aliança. E da aliança. E isso fica mais fácil, inclusive, de você fazer a campanha. Né? Fortalece o Serra? A ideia do Chapão? Sem dúvida nenhuma. É melhor para a candidatura Ela dele. constrói unidade em torno da candidatura de uma maneira muito mais rápida. Tanto é que nós estamos conseguindo, num curto espaço de tempo, ter uma campanha como essa, que é gigantesca, montada com todos os partidos participando da sua coordenação, com os vereadores já iniciando o seu trabalho. O Chapão vai ser determinante para o bom resultado majoritário. Deputado Edson Aparecido, agora tem, quem sabe como é que é a coisa dos insatisfeitos. Por exemplo, o secretário José Aníbal, ele não esconde as contrariedades dele e as idiosincrasias que ele tem com as ações de Kassab e do lado do Serra. E o Serra disse que vocês têm que seguir unidos. Isso. Dá para imaginar kassabistas, alquimistas e os serristas de mãos dadas na campanha, ou vai ter sempre essa coisa aí de contenda? Não, eu acho que nessa campanha não há dúvida nenhuma, estamos todos juntos, né? A questão futura, se vai haver disputa, se eventualmente o projeto de cada um possa colidir, eu acho que é um outro problema. Nessa eleição especificamente, eu acho que a figura da história, da capacidade, do trabalho e da proposta que pode apresentar da cidade, que é o Serra, ele conseguiu exatamente galvanizar isso. Ao lado do governador Geraldo Alckmin, ao lado do prefeito Kassab, né, conseguiram construir essa aliança. Eu mesmo estive já várias vezes com o secretário Zé Aníbal. Aliás, muita gente que sempre trabalhou politicamente comigo apoiou o Zé Aníbal na prévia. Né? Eu não tenho dúvida que o Zé Aníbal, pela história também que ele teve, foi candidato a senador nosso, presidente do partido. Ele é homem de partido? Ele, tranquilamente. Mesmo sendo difícil de digerir essa ou aquela questão, ele firma com o partido? Firma com o partido, ele é um homem do partido e o tempo faz a gente digerir essas coisas na política. Ele é bom puxador de voto, né? Ele é bom puxador de voto, ele é organizador, ele é respeitado, ele tem um bom discurso, ele tem uma identidade com a cidade. O Zé Aníbal quase sempre teve votações muito expressivas na cidade de São Paulo. Então eu não tenho dúvida que ele vai ajudar muito o Serra. Agora, Serra para São Paulo seguir avançando, né? Isso aí soltaram como um slogan inicial, não sei se será o mote da campanha. Mas, de qualquer forma, essa ideia do seguir sugere a continuidade da gestão Kassab, que não está bem avaliada pelos paulistanos. Por outro lado, também há um percentual muito elevado, 43% de eleitores dizendo que não votariam em quem Kassab indica. A minha indagação é, colar o nome de Serra em Kassab é temerário? Não, por essas razões? Quando você diz que o slogan da campanha é São Paulo seguindo, avançando, é no sentido de que o PSDB tem uma história de serviços prestados à cidade. Quando foi governo do estado com o Mário Covas, com o Geraldo Alckmin, com o Serra, quando esteve na prefeitura com o Serra, né, e também por uma série de trabalhos desenvolvidos pelo prefeito Kassab. Então nós estamos falando de um conjunto de administrações que mudaram a vida da cidade. E para o eleitor isso fica claro, porque a ideia que passa que é o prosseguimento da gestão Kassab. O Serra, Maria Lida, vai defender na campanha o modo de gestão do PSDB. O PSDB tem um formato, uma forma de gerir o Estado, a Prefeitura, já deu provas disso, né, da sua dedicação, da correção, da postura ética, da competência que tem em tratar esses grandes desafios. Então ele vai defender o modelo de gestão do PSDB. A imagem do Serra parece estar mais colada e Kassab na imagem do Serra do que Alckmin na imagem do Serra. A indagação não seria mais interessante para o Serra ter a imagem do Alckmin colada nele, Alckmin que está bem avaliado no governo do estado e que, além disso, em pesquisa que mostra convencimento de voto, Alckmin tem esse poder maior até do que o da presidente da República, Dilma. Verdade. Lula em primeiro lugar, depois Alckmin. Não é melhor a imagem do Serra ligada ao do Alckmin mais do que ao do Kassab? Sem dúvida. Acho que primeiro é o seguinte, a imagem da candidatura do Serra será a imagem dele, daquele que foi prefeito, foi governador, foi o melhor ministro da saúde que o país já teve. Mas tem o diga-me com quem andas, né? Isso. Aí nós entramos aí num segundo momento são as lideranças que apoiam. O governador Geraldo Alckmin foi decisivo na vitória do Serra à prefeitura em 2004. Decisivo. Né? Porque ali, inclusive, se mostrou algo que depois, ao longo do tempo, deu certo, o trabalho conjunto entre governador e prefeito.
que é o que nós vamos usar muito na eleição, Maria Lídia. Nós vamos colar a imagem de um trabalho que pode ser feito, importante para o cidadão, que é do governador do estado com o prefeito da cidade de São Paulo. Por isso que nós vamos ligar muito a imagem do Serra ao governador Geraldo Alckmin. Questão das alianças. No caso do Haddad e do PT, aquela aliança com Paulo Maluf teve uma reação no próprio partido e pesquisa mostrou que 64% dos petistas não aprovaram e não aceitaram, né, o Maluf aparecer ali naquele apoio a Haddad. E no caso do Serra, que tem, por exemplo, o PR, que é um partido que tem ex-ministro, que saiu sob acusações graves de improbidade administrativa. Isso também não pesa contra o candidato Serra? Eu acho que o candidato apresenta a sua proposta de governo e a sua proposta para administrar a cidade. As alianças, elas são as alianças com os partidos políticos, elas não são alianças pessoais. As alianças que comprometem uma administração, uma gestão, do ponto de vista do resultado, do ponto de vista ético, são aquelas que são feitas do ponto de vista individual. Não foram as alianças que nós fizemos agora. Nós fizemos alianças em torno com partidos. E esses partidos aderiram à nossa proposta de gestão, à nossa proposta de governo, aquilo que nós vamos defender para a segurança, para a educação, para a saúde, para o transporte. Então foram eles que aderiram a uma proposta, que se somaram a uma proposta, que é a proposta do PSDB, para gerir a cidade. Então acho que é isso que precisa ficar distinto. Quer dizer, a aliança que nós fizemos não foram alianças pessoais, foram alianças programáticas e em torno da história e das propostas do nosso partido, o PSDB. Os adversários do Serra invariavelmente usam, né, o argumento de que Serra, se eleito, não ficará na prefeitura, como aconteceu quando ele deixou a prefeitura para se candidatar ao governo do estado. Qual vai ser o argumento de campanha do Serra para convencer o eleitor de que ele quer ser eleito para ficar e que não sai candidato em 2014? O cenário dessa eleição é profundamente diferente do momento que nós vivemos há 4 anos atrás, 5 anos atrás. O Serra vem para ser candidato a prefeito e para administrar a cidade, se Deus quiser vencer na eleição, nos seus 4 anos. Esse é o desafio que nós temos. Naquele outro momento, nós tínhamos o governador do estado que saía para ser candidato a presidente da República, né? E o prefeito da cidade, que era o Serra, que vinha para ser candidato a governador, porque o governador do estado, Maria Lídia, é de uma certa forma o segundo prefeito da cidade. Segurança pública, quem trata é o governador. Transporte, metrô, trens é o governador. Boa parte do sistema de saúde e de educação é o governador. Então, portanto, o Serra saindo da prefeitura e indo naquele momento para o governo do estado, ele poderia fazer muito pela cidade, como fez. Parcerias importantíssimas da ampliação de metrô, de creches, na área da educação, dos hospitais que nós tivemos, Cidade de Tiradentes, Grajaú, enfim. Então, aquilo foi um momento muito específico da história. É isso que vai ser explicado, Isso que vai ser explicado de maneira muito transparente, né? Vai cumprir, tem um compromisso com a cidade e é isso que ele vai fazer ao longo dos 4 anos do seu mandato. Agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite.